realizará reunião no Pentágono para esclarecer fatos sobre o bem-sucedido ataque dos Sials-Ewa às instalações nucleares do Irã. Enquanto isso, o líder supremo do Irã transmitiu mensagem de vídeo pela primeira vez desde que o cessar-fogo com Israel entrou em vigor. Assistir. Tudo bem. Alexandria Hoff está ao vivo na Casa Branca com as últimas. Olá, Alex. Olá, é bom estar com você. Sim, esse debate sobre os danos é realmente sobre por quanto tempo o programa nuclear do Irã foi atrasado pelas bombas de 30 mil libras que foram lançadas sobre ele. Agora você tem o diretor da CIA, John Ratcliffe, dizendo o seguinte, abre aspas, a CIA pode confirmar que um conjunto de evidências credíveis indica que o programa nuclear do Irã foi severamente danificado pelos recentes ataques direcionados. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, acrescentou. Se os iranianos decidirem reconstruir, eles terão que reconstruir todas as 3 instalações completamente, o que provavelmente levaria anos. Na cúpula da OTAN, o presidente Trump continuou a contestar uma avaliação preliminar que afirmava que o programa nuclear do Irã havia sido atrasado apenas por alguns meses. Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Fox que essa avaliação foi baseada em apenas um dia de relatos. O presidente acrescentou ontem que evidências adicionais foram coletadas da instalação subterrânea do Irã para o DOI por, aspas, pessoas indo ao local. Há inúmeros desses relatórios e eles estão surgindo rapidamente, mas já vimos os mais respeitados. Acho que nos próximos dias vocês vão ter um relatório completo, vocês vão resumir tudo. Mas não, o local foi destruído exatamente como eu disse e exatamente como os pilotos devem receber crédito. A Casa Branca agora quer limitar o compartilhamento de informações confidenciais com o Congresso. É um sinal de onde eles acham que veio o vazamento da avaliação preliminar. Aqui está o procurador-geral adjunto do presidente acusando o vazador. Quero dizer, com certeza, claro que estamos prontos. É melhor você acreditar e é melhor o povo americano saber com certeza que esse é exatamente o tipo de conduta que investigaremos completamente. Seja traição ou se alguém será acusado de traição, ouça, nós vamos resolver isso. Mas é melhor você acreditar que o Departamento de Justiça fará tudo o que puder para descobrir quem fez isso. E o líder supremo do Irã fez um pronunciamento esta manhã na TV estatal. Ele afirmou no X, simultaneamente, que os Irawa entraram na guerra para salvar Israel, mas, abre aspas, não conseguiram nada. Ele também se gabou do fato de que a proximidade do país é tão grande em relação às bases militares dos Israel, dizendo que estão ao alcance de ataque caso os Israel decidam agir com agressividade, como eles mesmos colocaram novamente. Enviar de volta para você. Uau! Então ele está sendo um pouco conflituoso ao sair do seu casulo. Obrigado, Alex. Sim, ele tem que dizer isso aí, certo? Sim, não sabemos. Sim. Não sei se isso foi... Ele ficou fora por 4 dias. Não ouvimos nada sobre ele. Agora ele está falando, bem, eu sei onde estão as bases. Bem, você já sabia onde estavam as bases antes e o que você fez? Você anunciou um ataque ao Catar. Era naquela hora que se você fosse durão. É aí que você faz sua jogada. Mas em vez disso, eles ficaram com medo de outro tiro. Bem, é meio difícil levar a sério um cara que está escondido em um bunker. Exato. Se escondendo do mundo porque as forças israelenses e os Estados Unidos sabem exatamente onde ele está e ele tem medo de um ataque. Então, quanto ao que Ainsley disse, eu concordo. Ele tem que mostrar alguma cara ao seu povo para tentar mantê-lo sob controle, mesmo que não seja. O ponto principal é que eles podem até saber onde estavam as forças dos Seporpiné, mas nos avisaram antes de atacar, decidiram nos atacar porque não queriam vítimas ou qualquer dano ao nosso prédio. O presidente Trump disse, achei isso interessante. Ele estava falando sobre nossos pilotos. Ele disse, para lutar pela dignidade dos nossos grandes pilotos americanos. É por isso que estamos fazendo este briefing. Esses patriotas ficaram muito chateados. Depois de 36 horas voando perigosamente por território inimigo, eles pousaram, sabiam que o sucesso era lendário. E então, 2 dias depois, começaram a ler notícias falsas da CNN e do decadente New York Times. Eles se sentiram péssimos. Ele continua dizendo que, nesta coletiva de imprensa para este briefing, vocês vão ver provas irrefutáveis para mostrar que isso foi um sucesso. Então, se o presidente vai restringir o círculo de pessoas que vão receber informações de inteligência, e isso vai irritar o Congresso, mas ele precisa entender que temos outras missões sensíveis pela frente e precisamos confiar que as informações corretas vão ser divulgadas. Você sabe quanto tempo eles perderam rebatendo o que diziam ser os resultados desse bombardeio?
Além disso, as maiores bombas do mundo, as bombas não nucleares mais eficazes do mundo, foram lançadas exatamente onde deveriam. É só isso que você precisa saber. E acredite, os iranianos entenderam o recado. Aqui está o nosso secretário de Defesa. O instinto da CNN, o instinto do New York Times é tentar encontrar uma maneira de distorcer isso por razões políticas próprias, para tentar prejudicar o presidente Trump ou o nosso país. Eles não se importam com o que os soldados pensam, não se importam com o que o mundo pensa. Eles querem distorcer a situação para tentar fazer com que ele pareça ruim, com base em um vazamento. Todas as evidências do que acabou de ser bombardeado por 12 bombas de 30 mil libras estão enterradas sob uma montanha, devastadas e obliteradas. Então, se você quiser fazer uma avaliação do que aconteceu em Fordo, é melhor pegar uma pá grande e cavar bem fundo, porque o programa nuclear do Irã foi obliterado. Bem, você realmente colocou as coisas em perspectiva, porque naquela época nenhum dos verdadeiros relatórios de inteligência havia saído com informações sólidas quando eles estavam fazendo essa avaliação. Foi apenas aquele relatório de baixa confiança que foi divulgado. E eles estão tirando todas essas conclusões sobre isso quando nem sequer tinham ido ao local para poder ver. E eu acho que o que eles fizeram, e acredito que o presidente destacou isso muito bem, foi que eles não honraram nossos militares, homens e mulheres, que realizaram a missão. E o presidente fala sobre a conversa que teve com alguns dos pilotos e como eles estavam felizes por lutar pelo nosso país e eles os desmereceram nesse processo e acho que muitos deles estão se arrependendo disso nesta manhã. Vamos ver. Esse foi o relatório inicial. Veremos o que acontece hoje. Israelenses têm visão diferente do que aconteceu e estavam em solo. Olá, Lucas. Bom dia bem cedo, Carly e Todd. O presidente Trump retornou à Casa Branca tarde da noite passada, vindo da cúpula da OTAN em Haia, após ordenar ao Pentágono que compartilhasse informações de inteligência com o mundo sobre o ataque do B-2 aos locais nucleares do Irã. Agora, o diretor da CIA também se manifestou com uma declaração própria, dizendo, e cito, a CIA pode confirmar que um conjunto de informações de inteligência confiáveis indica que o programa nuclear do Irã foi severamente danificado pelos recentes ataques direcionados. Durante uma longa coletiva de imprensa após a cúpula, o presidente Trump e seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, insistem que a missão para a qual aqueles bombardeiros foram enviados foi cumprida. Há inúmeros desses relatos e eles estão surgindo rapidamente, mas já vimos os mais respeitados. Mas o local foi obliterado exatamente como eu disse que seria, e assim como os pilotos merecem o devido crédito. Então, se você quiser avaliar o que aconteceu em Fordo, é melhor pegar uma pá grande e cavar bem fundo, porque o programa nuclear do Irã foi obliterado. Como o cessar-fogo entre Irã e Israel parece estar se mantendo, Trump diz que pretende conversar com o Irã na próxima semana e talvez trabalhar em um compromisso da República Islâmica de abandonar seu programa nuclear. Olha, vamos conversar com eles na próxima semana com o Irã. Talvez a gente assine um acordo, não sei. Para mim, não acho que seja tão necessário assim. Quero dizer, eles tiveram uma guerra, lutaram, agora estão voltando para o mundo deles. Não me importa se tem um acordo ou não. A única coisa que pediríamos é o que já pedíamos antes, né? Sobre, não queremos nuclear. Mas nós destruímos o nuclear. E, Carly, aquele briefing no Pentágono está marcado para as 8 horas. Eastern, vamos transmitir aqui ao vivo. Fique ligado aqui no Fox News Channel. Sim, certamente estaremos assistindo. Lucas. Prachás. Obrigado, provocação incrível. Faremos isso mais vezes. Mantenha a sua estação sintonizada na Fox News. Que tal? Muito bom. Dobrando a aposta, Lucas, obrigado. Preparado e carregado. Vamos trazer o ex-chefe de gabinete do NSC no governo do presidente Trump, Alex Gray. Alex, vamos começar por aí. O que você espera ouvir do secretário de Defesa Pete Hegseth em apenas algumas horas? Bem, obrigado, Todd. Eu espero que o secretário Hegseth vá detalhar de forma mais minuciosa o que aprendemos sobre a operação desde que ela terminou, o que sabemos sobre o sucesso, o que descobrimos sobre a avaliação de danos pós-batalha. E eu espero que o secretário vá nos dar mais informações, um relato mais detalhado do que as agências de inteligência conseguiram descobrir nos últimos dias, para que possamos finalmente encerrar as dúvidas de alguns críticos que têm contradito abertamente o que o presidente disse, além de alguns vazamentos que ocorreram, só para que possamos ter uma compreensão definitiva do sucesso que o presidente e seus principais assessores têm nos relatado.
Acho que gostaria de registrar isso formalmente. Isso seria útil. E esses críticos, para deixar claro mais uma vez, têm questionado o sucesso dessa missão absolutamente notável, com base em uma avaliação de inteligência de baixa confiança. Vamos deixar isso claro também. Enquanto isso, o presidente tenta explicar o que aconteceu durante o ataque. Ouça só. Eles chamam de poeira, mas é muito, muito pesado. É muito, muito difícil se mover. E eles estavam muito caídos, sabe? Eles estão 30 andares abaixo. Achamos que é coberto com granito, concreto e aço. Ok. Considerando que parece que o programa nuclear iraniano está em péssimas condições, direi apenas que antes que Pete Hegseth fale em algumas horas, o que devemos esperar dessa reunião entre Irã e EUA? Bem, eu acho que os iranianos viram exatamente o que acontece quando você tem um presidente que está disposto não apenas a falar sem parar, sem propósito, mas que vê as negociações como uma oportunidade de avançar os interesses do EUA e que não tem medo se você estiver do outro lado da mesa e não estiver disposto a negociar de boa fé. Ele está disposto a usar as Forças Armadas dos Estados Unidos para garantir que nossos interesses estejam protegidos. Os iranianos tiveram sua chance, eles a perderam e agora precisam tomar uma decisão estratégica. Eles querem passar os próximos 10 anos como um pária global, sem nenhum poder de dissuasão nuclear? Ou eles querem ter uma oportunidade que eu acredito que o presidente Trump está sinceramente disposto a dar, de tentar reintegrar-se à comunidade global com um esforço de boa fé para tentar voltar aos trilhos com os Estados Unidos e nossos aliados? Acho que o presidente é muito genuíno quando diz que quer, como ele mesmo afirmou várias vezes nos últimos meses, negociar para chegar a uma distensão na região para que possamos ter prosperidade mútua. Mas a escolha está nas mãos dos ayatolás iranianos. Vamos acompanhar isso com grande expectativa. Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, elogiou o presidente Trump por seu papel em fazer com que os membros da OTAN concordassem com o valor de 5% em gastos com defesa. Ouça. Presidente Trump, querido Donald, você tornou essa mudança possível. Sua liderança nesse assunto já resultou em $1 trilhão em gastos extras dos aliados europeus desde 2016. E as decisões de hoje vão gerar trilhões a mais para nossa defesa comum, para nos tornar mais fortes e justa ao igualar os gastos entre os Estados Unidos e seus aliados. Alex, o Donald Trump acabou de inaugurar uma nova era de paz através da força, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, tanto com o ataque ao Irã quanto com esse compromisso de 5% com a OTAN. Todd, ele fez mais do que qualquer presidente, desde Ronald Reagan, para construir um mundo que entende que a paz só é possível se os Estados Unidos tiverem uma capacidade, competência e disposição esmagadoras para usar a força quando necessário no cenário global. E eu acho que vamos ver oportunidades incríveis para a paz, porque o presidente tem estado tão disposto a ser esse ator dinâmico no cenário global. E vamos ser muito claros, Todd, sobre a OTAN. Você sabe, Harry Truman pode ter criado a OTAN quando era presidente. Donald Trump a salvou ao estar disposto a lutar, pressionar, persuadir e usar todas as ferramentas à sua disposição para garantir que os membros da OTAN finalmente estivessem dispostos a gastar primeiro 2%, agora 5% do PIB em defesa. E se ele não tivesse feito isso, algo que todos os presidentes desde Carter vinham pedindo aos aliados da OTAN, se ele não tivesse feito isso, a OTAN seria hoje uma aliança totalmente sem força. Alex Gray, obrigado por suas considerações esta manhã. Agradecemos.